muito obrigada pelo convite também. Eu me apresento também aqui? Claro. Eu acho que até, se você quiser conversar um pouco sobre Legal. a sua infância, sua adolescência, se você veio, de fato, de berço protestante, ou se você já tinha o batismo católico, se situa um pouco a gente nessa trajetória sua, tá? Perfeito. Bom, então, um prazer estar aqui. Foi uma grande honra receber esse convite. Eu sou a Isabela, tenho 22 anos. Eu sou católica há um pouco mais de 3 anos. E eu cresci, na verdade, no berço protestante. Eu era batista, a vida inteira fui batista e me converti muito recentemente. Então, hoje, acho que a gente vai trazer alguns temas, algumas áreas da minha vida também que tem tudo a ver com a minha conversão. Então, hoje, sou estudante de psicologia, faço especialização em filosofia tomista também. Falo bastante no Instagram sobre modéstia, feminilidade, muito sobre o catolicismo. E eu acredito que é isso. Deus foi trabalhando tudo nesses 3 anos na minha história. Então, vou falar um pouco de como começou tudo. Né? O espaço é seu. Então, tá bom. Bom, vou começar pelo começo. Preferi. Bom, então eu vou falar aqui. Eu nasci protestante. Os meus pais, eles sempre foram... A minha mãe sempre foi protestante, o meu pai já foi espírita e ele se converteu ao protestantismo depois de casado já. Tá. Então, eles começaram a frequentar ali a igreja batista e a gente cresceu na igreja, eu e os meus 3 irmãos. E eu sempre amei a igreja. Às vezes eu tinha muita dificuldade de fazer amigos na escola, mas na igreja era sempre algo muito natural, porque eu sentia que as pessoas falavam o mesmo idioma que eu. Então, antes de tudo, eu acho que é muito importante dizer, né? Hoje a gente vê uma grande disputa na internet das pessoas falando, católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, é o que a gente vê muito na internet, tem muita dualidade. E na verdade, eu cresci com uma base muito forte cristã, né? Então, os meus pais, eles sempre ensinaram o caminho correto daquilo que eles conheciam, né? Então, para quem não sabe, a Igreja Batista tem muito esse olhar de estudar muito a Bíblia. Então, a gente tinha estudos bíblicos dominicais. Olha só. Então, eu cheguei a ler a Bíblia já inteira uma vez, quando eu era mais nova. Então, eu tinha muito essa vontade de estudar mais, de conhecer mais, de decorar os versículos e de entender realmente o que era a minha fé. Então, eu acho que isso trouxe uma base muito forte, que me ajudou a chegar até aqui. E também me ajudou na minha conversão, muito, muito mais pra frente, né? Então, eu nunca fui em outras denominações, de mudar de denominação mesmo. Só que no protestantismo não tem muito isso de uma unidade, né? Então, as denominações não é como se fossem religiões diferentes. Um protestante não vê dessa forma, ele vê que são só igrejas diferentes, às vezes o louvor é diferente. Posições teológicas diferentes. Exato, muda uma coisinha ou outra. Por exemplo, na congregação cristã, que eu já fui quando eu era protestante, as mulheres sentam separadas dos homens, não tem bateria. Aí você pensa, são diferenças assim, de costumes. Então eu já tinha visitado algumas igrejas diferentes, mas eu nunca saí da minha porque eu achava que era tudo a mesma coisa. Tá? Então, até como que foi esse processo com o catolicismo, porque até aqui eu tô falando mais da minha vida como protestante. A minha base foi essa, mas eu tinha também muito preconceito com a igreja católica, desde sempre. Fala um pouco pra gente quais eram esses preconceitos, Perfeito. né? Porque que a gente vê que às vezes é um bicho-papão para muitos protestantes falar sobre o catolicismo, né? A adoração a Maria, é o Papa, etc. Quando você pensava em igreja católica, o que você de fato pensava, né? É o que o meu noivo, ele sempre falava pra mim, é o espantalho da igreja católica, né? Porque quando você vê, não tem nada a ver. Exato. Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que era católica. E essa é a memória mais antiga que eu tenho com o catolicismo. Ela tinha um altar na casa dela, com os santos. Aí ela falava que ela orava pra pedir ajuda pros santos. Aí eu pensava, gente, que idolatria, que absurdo. Eu falava... Nunca leu o Êxodo 20. Exato, você nunca viu a Bíblia? Então, era muito diferente, porque católico, eu acho que ele não faz igual o evangélico, que ele chega tentando te converter. Eu acho que é uma conversão muito mais de... Eu estou na busca pela minha santificação. As minhas obras têm que te converter, não eu tentar te empurrar, né? Só que eu não entendia isso, porque eu estudava a Bíblia, eu queria que alguém me convencesse daquilo, Claro. né?
Aí ela falava, não, a gente pede ajuda pros santos, eles são os nossos amigos no céu. Eu pensava, gente, que idolatria, que absurdo. E aí eu tinha muito essa visão de que católico era idólatra. Uhum. A hóstia era bolachinha, né? Certo. Não tinha essa Você noção. também tinha noção de que católico adora Maria, né? Porque, obviamente, com a gente certeza. sabe que isso não é verdade. Existe uma diferença entre veneração e adoração, né? O culto de latria e o culto de idolia. Então, se você quiser até falar um pouco sobre isso, como que foi Legal. para você entender esse tópico, Mariologia? Tá, isso veio bem mais pra frente de quando eu entendi. Mas Tá. quando eu era mais nova, realmente eu pensava que tinha essa adoração. E eu acho que é muito porque no protestantismo, só o fato de você se ajoelhar diante de algo é como se você estivesse adorando. Só que a adoração é muito mais profunda do que isso. Muito mais. Né? Então acaba que muitas pessoas acham que católicos adoram imagens ou adoram Nossa Senhora, Uhum. porque a gente pede súplicas pra eles estão inteiramente juntos a Deus, né? E aí a pessoa coloca o celular na frente de Deus na vida dela. Então essa idolatria não existe, mas a idolatria só de você se prostrar Exato. já é idolatria. Então, quando alguém pede a outra pessoa em casamento e se ajoelha, então seria É uma ato- idolatria. Ou não, aí depende. Depende, aí não, veja bem, Veja né? bem, Tá, veja bem. entendi. Então, eu acho que teve toda essa construção de... Bom, de muitas visões que eu tinha do protestantismo, só que a minha igreja não era uma que criticava muito, que batia de frente com o catolicismo. Nunca foi igual essas que falam, católicos adoram Maria. Não tinha muito essa questão. Uhum. Só que eu tinha muito a noção de que as imagens são como deuses para os católicos. Entendi. Era isso na minha cabeça. Então, se eu for numa igreja católica, não tem como eu me sentir bem. Porque ali tem deuses católicos. Seria como eu entrar num lugar que tem Buda, por exemplo. Entendi. Era a mesma coisa. Então, era muito essa visão distorcida. E aí, o que é engraçado, né? Engraçado e triste. Eu já morei na Alemanha. Eu morei Olha só. 2 anos na Alemanha. Que legal. Você fala alemão fluente, portanto. falo alemão. Que legal. Então... Você fez o quê? Faculdade lá? Não, na verdade, eu fiz uma loucura. Eu queria muito estudar medicina na época. Entendi. E eu mandei um e-mail pedindo bolsa de estudos para diversos internatos no mundo. E consegui bolsa na Alemanha para estudar lá. Olha só. Então, eu fui terminar o ensino médio e depois eu ia me formar lá. Mas, nesse meio tempo, eu ia em várias igrejas católicas como turismo, né? Uhum. Aí aquela coisa, nossa, que lugar Catedral bonito. de Colônia, né? Exato. Sim. Nossa, isso daqui é muito bonito, mas... Ai, quanta idolatria, que pena, né? Uhum. E eu nunca fui numa missa na Europa. Nunca fui. Então eu falava, eu jamais vou pisar numa igreja católica pra ir numa missa. Eu tinha isso muito certo pra mim. Uhum. E lá ainda é muito forte o protestantismo, principalmente o luteranismo, porque foi ali que começou, né? Exato. Bom, na verdade eu acho que lá não é mais forte nada. Tá. Então, assim, o protestantismo eu acredito que ainda é mais forte do que o catolicismo. Uhum. Pelo menos do que eu conheci. Mas eu vejo que a Europa, num geral, se afastou de Deus. Né? Sim. Então, assim, eu me afastei muito de Deus nesse tempo, porque os meus amigos também não eram próximos de Deus. Mas então... você chegou a frequentar os cultos batistas lá também? Ou não Muito depois. Muito Eu depois. comecei eu fui, assim, alguns cultos, e era muito parecido com aqui, né? Uhum. A questão do louvor. Então, como que é o culto? O culto, ele não tem uma liturgia necessária. E em cada igreja ele muda. Mas sempre tem o louvor. E eu acho que para protestantes, o louvor acaba pesando muito. Uhum. Porque é a questão do sentir Deus. Então, até na adolescência, o que me fazia voltar para a igreja quando eu me afastava um pouco... era quando eu ia num lugar que eram os louvores, que você chora, aquela estética da luz escura, né? Na Uhum. Batista não tem muito isso porque é bem tradicional, agora que tá vindo muito esse movimento. Mas de mexer com o emocional da pessoa e não muito o aprofundamento ali racional. Certo, racional da fé. Exato. É. E se a gente se apegar muito à emoção, né? A gente sabe que emoção tem data de validade, Exatamente. né? Então, Exato. de fato, não é uma boa escolha, não tem base, né? É como eu já dizia Padre Paulo Ricardo, né? Se você quer sentir uma sensaçãozinha, toma um champanhe. Não, Padre Paulo é demais. era demais. Certo. E, perfeito. E quando você começou a, de fato, a ter a primeira dúvida acerca ali da sua fé, né? Do protestantismo? Como começou isso? Foi um vídeo no YouTube? Foi algum amigo? Enfim, como que foi isso? Tá, bom, eu sou noiva, né? E o meu noivo, ele cresceu ateu Tá. e se converteu sozinho com 16 anos, enfim. A gente se conheceu em 2022
Uhum. E ele tava morando em Portugal, então ele também tava um pouco afastado da fé. E quando ele voltou, a gente começou a namorar. Só que ele não tava indo à missa, nem se confessando, ele não tava vivendo uma vida sacramental. E eu também tava meio afastada, voltando a ir pra igreja. E aí, depois de um certo momento, ele começou a ver que os meus pais iam sempre no culto, todo final de semana. Às vezes eu não ia, mas os meus pais sempre iam. E aquilo fez ele querer voltar a ir pra igreja. Ele falava, nossa, eu não fui mais na minha fé. E eu sei que a minha fé é o que vai me levar pra Cristo, né? E aí ele voltou a se confessar e voltou a viver uma vida sacramental. Aí a gente começou a ter problema. Porque antes a gente não entrava em embate. Antes ele não ia embora no domingo mais cedo pra ir na missa. Em vez de ficar comigo. Sim. Antes ele não tinha tantos problemas, enfim, no nosso relacionamento, que depois de começar a se confessar de novo, ele teria problemas. Ou de eu querer que ele fosse no culto comigo e ele não querer ir. Então, ali começaram os embates. Porque eu falava, é a mesma coisa ir comigo na igreja do que ir na sua igreja. Não vai mudar nada. E eu não tinha muito essa noção. Então, assim, a gente nunca brigou no nosso relacionamento, só que ali começou a criar um vão entre a gente. Dele começar a ir de novo na igreja católica e eu continuar protestante. Certo. E ele não ia com você de vez em quando? Não, nunca. Tá. Nunca. Olha só. E ele também não fazia questão... Não é que ele não fazia questão. Ele não ficava insistindo pra eu ir com ele na missa também, porque ele sabe que eu sou meio complicada. Meio complicada. Ele melancólico, eu mais colérica, assim. Aí ele vinha falar comigo, eu já ia pro embate. Então ele tentava fazer de um jeito muito simples e ele sempre tava orando por mim, né? Pela minha conversão, pra que Deus tocasse no meu coração. Aí começaram as discussões. Então eu já tinha estudado muito a Bíblia. E eu nunca tinha conhecido um católico que soubesse mais do que a fé do que eu. E isso é uma crítica a nós católicos, né? Porque, assim, às vezes os católicos, eles não estudam a Bíblia. Realmente. Às vezes eles não vão estudar a Bíblia. Às vezes eles... Como qualquer outra religião. Só que ficou muito mais latente isso no catolicismo, para quem é protestante. Então eu pensava, ele não vai saber mais do que eu nisso. E aí eu começava a falar, tá, mas... Por que então que vocês têm imagens se Deus falou isso? Aí ele já falava, tá, mas Deus mandou fazer imagens aqui, aqui, aqui. É a famosa Êxodo 25, né? Exatamente. Aí eu começava a ficar, isso eu não tinha pensado. Aí eu lembro que teve uma discussão nossa em específico, a gente teve várias, assim, sobre a fé, mas teve uma que me marcou muito, que aí sim fez eu começar a estudar o catolicismo. A gente tava conversando, aí eu falei assim, não, mas... A gente estuda a Bíblia à luz do Espírito Santo, da interpretação do Espírito Santo. Vocês recebem o que a igreja disser. Aí ele falou assim, amor, o Espírito Santo é confuso? Aí eu falei, claro que não. Aí ele, Deus é um Deus de confusão? Aí eu falei, não, claro que não é. Aí ele falou assim, tá, mas se Deus não é confuso, se o Espírito Santo não é confuso, então por que para cada pessoa que lê a Bíblia... ele vai dar uma interpretação diferente? Aí eu falei, nossa. Aí eu pensei, é verdade. E aí, nessa mesma conversa, ele falou assim, tá, você acredita... Por que você acredita em Deus? Aí eu falei, bom, eu acredito em Deus porque eu sei que Deus criou todas as coisas. Tá, como você sabe? Ele falou, bom, eu aprendi na Bíblia. Tá, mas como você tem a Bíblia? De onde ela surgiu? Aí eu falei, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá? Como? Quem definiu esses livros? Aí eu pensei, meu Deus, eu estudei tanto isso, mas como que isso chegou até aqui? Aí foi quando o meu mundo, assim, caiu, né? Eu falei, acho que eu tô errada, acho. Só que aí eu não gosto de dar o braço a torcer. Eu falei, não, ele deve estar errado em alguma coisa, então eu vou começar a estudar o catolicismo pra provar pra ele que ele tá errado. Aí foi assim que eu comecei a estudar.